É muito bom estarmos juntos em mais um JW Broadcasting. Hoje, vamos ver como melhorar a nossa arte de ensino da Palavra de Deus. Também vamos ouvir dois jovens falarem abertamente sobre a pressão que enfrentaram na escola. Também vamos ver uma entrevista com a irmã Maria Calói Anoff. Durante a década de 60, ela levou centenas de publicações bíblicas para dentro da Europa comunista. O que motivava essa jovem mãe a correr o risco de ser presa várias vezes? E vamos ter o prazer de assistir o novo clipe musical, que mostra que Jeová valoriza muito nossos sacrifícios, mesmo que não possamos fazer tanto quanto gostaríamos. Esse é o JW Broadcasting de agosto de 2023. Qual é a importância de usar ilustrações? Será que elas apenas enfeitam o nosso ensino? O enfeite é algo superficial que não faz muita diferença. Será que as ilustrações são assim, sem importância e sem real valor? Usadas apenas para chamar a atenção dos ouvintes? Vamos ler juntos um texto que vamos considerar agora. Mateus 13:34. Jesus falou tudo isso às multidões por meio de ilustrações. Realmente, nada lhes falava sem ilustração. Jesus é conhecido como o grande instrutor. As ilustrações de Jesus eram essenciais para entender o que ele estava ensinando. Não vamos entrar em detalhes sobre o que você deve ou não fazer ao usar ilustrações. O livro Perspicaz tem um tópico só sobre ilustrações. E a brochura Melhore sua leitura e seu ensino traz boas sugestões na lição número 8. Nós temos também o discurso do irmão David Splain, membro do corpo governante, no Congresso de 2020. O tema do discurso é Melhore as suas habilidades e ilustre os pontos principais. Lá contém algumas sugestões bem práticas, mas como eu não vou repeti-las aqui, talvez vocês possam se programar para rever esse discurso numa próxima adoração em família. Às vezes, a Bíblia deixa claro que o que Jesus estava falando era uma ilustração. Mas na maioria das vezes, a Bíblia não diz. Era apenas um modo como ele se expressava. Usar ilustrações era algo natural para ele. Como ele conseguia criá-las com tanta facilidade? Jesus era observador, ele prestava atenção ao que estava acontecendo ao redor dele, e nós podemos fazer o mesmo. Isso vai treinar a nossa mente para pensar em ilustrações. O pão e o vinho que foram usados na celebração da morte de Cristo representam muito bem o corpo perfeito e o sangue de Jesus, que seriam dados em benefício de toda a humanidade. Quando entendemos o que estava envolvido na ceia do Senhor, podemos aprender uma lição importante sobre como usar ilustrações. Pare para pensar. Jesus sempre celebrou a Páscoa. Então ele sabia bem o que estaria na mesa naquela noite. Talvez ele tenha pensado com antecedência em como fazer uma ilustração usando o pão e o vinho. Não sabemos ao certo. A ilustração de Jesus foi simples, lógica e marcante. E mesmo quase 2000 anos depois, ela causa o mesmo efeito em milhões de pessoas. Quando vamos fazer um discurso ou uma parte numa reunião, nós já sabemos o assunto. Então, nós temos a vantagem de poder pensar numa ilustração com antecedência. Mas, e quando um estudante fizer uma pergunta que nós não estávamos esperando? Nesse momento, você provavelmente vai pensar no seu estudante. Com que ele trabalha? Como é o dia a dia dele? O que ele gosta de fazer no tempo livre dele? E talvez uma ilustração venha à sua mente na mesma hora. Agora, vamos ver o que Jesus fez quando uma situação assim aconteceu com ele. E assim,
vamos conseguir entender como ele conseguiu pensar em ilustrações tão incríveis. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana que foi tirar água do poço. No versículo 34, Jesus fez uma ilustração sobre alimento. Ele disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Uma ilustração simples e que funciona bem. Por que será que ele escolheu usar a palavra alimento, em vez de algo mais específico como meu vinho ou meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou? Bem, vamos ver o contexto. É interessante que, num tempo curto, Jesus fez duas ilustrações diferentes. Podemos perceber pelo contexto que parece que nos dois casos ele criou ilustrações com o que estava acontecendo. João 4:7 diz: Uma mulher de Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Isso ajudou Jesus a pensar numa ilustração sobre água. O versículo 8 diz: Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E isso ajudou Jesus a pensar numa ilustração sobre alimento. Jesus não planejou tudo isso com antecedência. Uma mulher simplesmente foi tirar água do poço. E ao se aproximar de Jesus, ele pediu um pouco de água. E o que ele fez então? Naquele instante, ele pensou numa ilustração usando a água. O versículo 10 diz: Se você soubesse da dádiva de Deus e soubesse quem é que lhe diz, dê-me um pouco de água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A ilustração foi espontânea e resultou num excelente testemunho sobre Jesus. Agora, sobre a outra ilustração, vamos ler o versículo 27. Jesus ainda está falando com a mulher, quando os discípulos voltam da cidade. Lembra que o versículo 8 diz que os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento? Então eles voltam, trazendo comida para Jesus. No versículo 28, a mulher vai embora, e o que os discípulos falam para Jesus dá o contexto para a próxima ilustração dele. O assunto mudou. Eles não estão mais falando de água, mas sim de alimento. Versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, coma! Quando eles falaram para Jesus comer, isso fez pensar na ilustração que conhecemos bem. Versículo 32. Mas ele lhes disse: Tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. Os discípulos ficaram confusos. Versículo 33. Assim os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém trouxe algo para ele comer? Como eles estavam falando sobre comida, Jesus disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. É claro que Jesus não combinou tudo isso com antecedência. Jesus prestava atenção nas coisas ao seu redor e criava ilustrações que faziam sentido. Como assim? Bem, qual é a relação que existe entre a vontade de Deus e o alimento? Comer uma boa refeição é muito prazeroso. Qual é o ponto? Jesus amava fazer a vontade de Deus. Era algo prazeroso para ele, como comer uma boa refeição. Outro ponto em comum é que a comida nos dá força e energia. Aquela conversa com a samaritana, com certeza, deu um ânimo a Jesus. Agora, dê uma olhada nos versículos 3 a 6. Depois de Jesus ter deixado a Judéia a pé, vejam o versículo 6. E Jesus, cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Era por volta da 6ª hora. Apesar disso, depois de pregar para a mulher junto ao poço, Jesus se sentiu animado. Ele até deu a entender que o que aconteceu foi mais revigorante do que o alimento físico. O que aprendemos até agora sobre criar ilustrações? Se você já sabe o assunto que será estudado,
você tem a oportunidade de pensar numa ilustração com antecedência. Mas se for um assunto que não está esperando, você pode usar algo que está ao seu redor ou que você já sabe sobre os seus ouvintes para criar uma ilustração que funcione bem. Mas talvez você pense: eu não sou uma pessoa criativa. Eu já demoro muito para pensar numa ilustração, mesmo quando eu tenho tempo para me preparar para uma parte na reunião. Pensar numa ilustração na hora? Haha, acho que nunca vou conseguir fazer isso. Eu não tenho tanta habilidade assim para fazer ilustrações. Será que é possível treinar a nossa mente para sempre pensar em novas ilustrações? Sim, mas como? Uma forma é por observar a criação e também invenções humanas. Mesmo quando você não tem uma parte para preparar e mesmo quando seus filhos não estão com você. Pare para pensar no que você está observando e medite em como aplicar isso para ensinar algum ponto. Anote a ilustração para você não se esquecer. Um pai uma vez me disse que ele tinha o hábito de olhar para a criação e pensar em ilustrações que poderia usar no futuro, mesmo quando seus filhos não estavam com ele. Ele deu um exemplo. Ao ver dois gatinhos brincando juntos, ele se perguntou: esses gatinhos não parecem felizes? Se Jeová sabe o que é necessário para fazer dois gatinhos felizes, será que ele também não sabe o que nos deixa felizes? Com certeza, isso ia fazer sentido para a criança. Jeová sabe muito bem o que você precisa para ser feliz. Então, se ele te pedir para fazer algo do jeito dele, o que você deve fazer? Que ótima ilustração! Se eu quero ser feliz, eu vou fazer o que Jeová pede. Aquele pai conseguiu usar essa ilustração quando ele viu seu filho olhando para dois esquilos correndo um atrás do outro numa árvore. Ele fez a ilustração usando esquilos. E então fez a aplicação que ele já havia pensado. E mesmo décadas depois, o filho dele ainda se lembra dessa ilustração. Podemos perceber que Jesus era muito criativo ao pensar em ilustrações. Vamos ver outro exemplo, lendo o texto de João 1,42. Jesus teve a ideia de mudar o nome de Simão assim que o conheceu. João 1,42. E então André levou Simão a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Mas por que ele mudou o nome dele para Cefas, ou Pedro? Essa foi uma ideia criativa de Jesus. Pedro, em grego, é Petros, parecido com Petra. Petra significa camada de rocha. Isso se aplica a Jesus, que é a pedra angular, o cabeça da congregação. Mas Petros significa um pedaço de rocha. Um nome muito apropriado para Pedro. Às vezes, Pedro não parecia tão estável assim. Mas Jesus viu boas qualidades nele e lhe deu o nome de Pedro. Petros, um pedaço de rocha. Assim, Jesus mostrou que Pedro se tornaria uma pessoa firme como uma rocha. E foi exatamente isso que ele se tornou. Essa foi outra excelente ilustração de Jesus. Em Apocalipse 1:1, por meio do apóstolo João, Jeová disse que este livro da Bíblia foi uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O Perspicaz diz: o livro de Revelação, ou Apocalipse, conclui as Escrituras Sagradas com uma das mais notáveis concentrações de ilustrações na inteira Bíblia. Isso nos lembra de Mateus 13:34. Nada lhes falava sem ilustração. Um outro exemplo foi quando Jesus fez o famoso Sermão do Monte. Em Mateus 7, o último capítulo desse sermão, Jesus usou pelo menos 10 ilustrações diferentes. De novo, nada lhes falava sem ilustração. Mateus 7:28 descreve como foi o Sermão do Monte, dizendo:
Quando Jesus terminou de falar essas palavras, o efeito foi que as multidões ficaram maravilhadas com seu modo de ensinar. 1 Pedro 2,21 diz que Jesus nos deixou um modelo para seguirmos fielmente os seus passos. Isso inclui a arte de ensino de Jesus. E como vimos, continha muitas ilustrações. Elas eram simples e eficazes. Então, queremos nos esforçar para melhorar a nossa arte de ensino e treinar nossa mente para pensar em ilustrações. Jesus conseguia tocar corações, não apenas porque ele ensinava bem, mas porque ele tinha muitas qualidades, como a empatia. As pessoas sentiam que Jesus se importava com elas, e isso as atraía a ele. Por que é importante mostrarmos empatia e amor quando pregamos nesse mundo tão frio e sem bondade? Por favor, veja o vídeo a seguir. Pronto, aqui tá seu pão e cappuccino. Deu R$14,50. Eu acho que eu esqueci minha carteira. O problema é seu. Ah, eu venho aqui todo dia, eu já tô na fila um tempão. Tô nem aí. Próximo. Sério isso? Eu trago dinheiro depois do trabalho. Próximo. Licença, quanto deu o pedido dela? R$14,50. Ah, eu pago. Coloca junto um café expresso, por favor. Tá, total deu 20. A gente se conhece? Não, só queria ajudar. Obrigada. De nada. Mas como eu vou te devolver o dinheiro? Ah, não se preocupa. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada. Olha, se você quiser ler algo positivo no caminho pro trabalho, acho que você vai gostar disso aqui. Eu não acredito em Deus. Posso perguntar por quê? Eu só não acredito. Mas obrigada de novo, você foi muito gentil. Tá bom, certo. Quantos anos no campo de refugiados? 11. Mas alguém da sua família vai solicitar residência legal no país? Não. Por quê?
Todos eles morreram. Foram mortos. Eu preciso de uma cópia da sua identidade. Oi, eu vi o anúncio. Não! Não contratamos estrangeiros! Vocês acabaram com o seu país! Não vem estragar o nosso! Vai embora! Semeie de manhã sua semente e não descanse as suas mãos até o anoitecer, pois você não sabe qual dará bons resultados. Eclesiastes 11:6. Nunca subestime o poder da empatia. Até o menor e mais simples gesto de bondade pode fazer alguém se interessar pela verdade. Também aprendemos outra coisa. Todas as modalidades de pregação podem amolecer o coração da pessoa aos poucos e também fazer com que ela aceite a mensagem do reino. Não mostramos empatia apenas quando pregamos, mas também por nossos irmãos e irmãs, incluindo nossos jovens. Dia após dia, eles têm que lidar com pressões na escola e não é nada fácil. Vamos ouvir Dylan e Isaac contar a história deles em mais um episódio de Vida de Adolescente. Eu fiz um curso técnico para poder aprender mais rápido uma profissão. Para minha surpresa, eu fui a melhor da turma. Depois, os meus colegas e professores começaram a esperar muito de mim e a dizer: você está indo muito bem, você é uma ótima propaganda da escola, você vai ter que se esforçar muito, você vai ser um sucesso. Era essa pressão o tempo todo. Eles queriam que eu fizesse faculdade. Na minha escola, tinha uma menina que era da minha idade. Ela sempre conversava comigo, me dava atenção. Ela era muito legal. E pra ser sincero, ela era bem bonita. Meus colegas diziam: vai lá, fala com ela. Ou, Isaac, sabia que ela tá afim de você? Eu fiquei perdida, sem saber o que fazer. Quando decidi fazer um curso técnico, eu nem pensava em faculdade. Eu queria aprender logo uma profissão para já começar a trabalhar, ganhar meu dinheiro. Esse era o meu plano. Me lembro que aquela época foi bem difícil para mim. Lembro que conversava com Jeová por horas e até chorava falando com ele. Eu não pedi ajuda, não falei com amigos, nem com ninguém de confiança, nem mesmo com meus pais. Então, eu não aguentei a pressão dos colegas e fui cedendo aos poucos. Aí eu e ela começamos a flertar e a gente sempre ficava conversando por mensagens. Eu não conseguia mais orar a Jeová com a consciência limpa. Eu pensava: eu não tô fazendo o que Jeová manda, não tô fazendo o que ele acha certo. Então, como eu posso esperar que ele escute as minhas orações? Ou que ele me responda?
Minha família nunca falou para eu fazer ou não fazer faculdade. Só me lembrou dos princípios de Jeová sobre isso. Meu pai leu Provérbios 27:11 para mim. O que eu estava fazendo era como um muro que me separava de Jeová. Meu pai me ajudou a ver que Jeová se importa com as decisões que eu tomo. Naquela época, vários vídeos, artigos e publicações falavam desse assunto. Ler sobre pessoas que passaram o mesmo que eu, fazer estudo pessoal sobre isso, também sair no campo com irmãos mais experientes e conversar sobre esse assunto me ajudou muito. Meus pais fizeram uma coisa que foi muito boa para mim. Eles usaram o livro Jovens Perguntam na nossa adoração em família. E lá tem um capítulo que fala justamente sobre a pressão de colegas. Isso me ajudou a não ceder a essa pressão. Eu gostei bastante de uma coisa que eu vi na Assembleia. O orador disse o seguinte: nossos jovens estão enfrentando vários desafios. Talvez eles estejam sofrendo pressão dos colegas e dos professores para fazer faculdade. Aí pareceu que ele estava falando comigo. Ele disse: seus colegas e professores podem nunca mais fazer parte da sua vida. Mas se quiser que Jeová sempre faça parte da sua vida, você tem que tomar as decisões certas. De repente, tudo ficou mais claro para mim, como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça. Eu sabia exatamente o que eu devia fazer. Eu tive que ir lá falar com ela. Então eu orei a Jeová pedindo coragem para conseguir fazer isso. Foi aí que eu disse para ela que a gente precisava se afastar. É claro que não foi fácil explicar isso para os meus colegas e professores. Mesmo explicando várias vezes, eles simplesmente não entendiam e diziam: por que você vai fazer isso? Se você tá na mesma situação ou numa situação parecida com a que eu tava, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com alguém de confiança. Conte como você se sente e peça ajuda. Ninguém se preocupa mais comigo e me ama mais do que o meu Criador Jeová. Ele jamais me nega algo que é bom. Ele sempre nos ajuda, sempre está do nosso lado. Eu agradeço de coração a Ele. Dylan e Isaac admitiram que a pressão na escola foi tão forte que eles quase não aguentaram. O que os ajudou a seguir em frente? Isaac disse que foi pedir ajuda para alguém. Se você está enfrentando pressão na escola, não sofra sozinho. Fale com alguém de confiança. Isso pode ajudar você a conseguir a ajuda que tanto precisa. Agora, vamos contar algo especial para vocês. Uma descoberta recente reescreveu uma parte da nossa história teocrática. Veja que detalhe interessante ficou escondido por mais de 80 anos. As testemunhas de Jeová amam a Bíblia. Bem antes de encararem o enorme desafio de traduzir uma Bíblia, elas conseguiram autorizações para imprimir traduções já existentes. Então, na década de 50, a Sociedade Torre de Vigia imprimiu a primeira Bíblia já traduzida pelas Testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Bom, a gente pensava que essa tinha sido a primeira Bíblia traduzida por nós. Em setembro de 2017, o Departamento de Museus da Sede Mundial recebeu uma Bíblia de um irmão da Alemanha. Junto com essa Bíblia tinha uma carta que falava de uma Bíblia rara, impressa em 1934 em Magdeburgo. Era lá que ficava a Gráfica e a filial da Alemanha da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Pouco se sabia dessa Bíblia, e os irmãos que a conheciam achavam que o irmão Rutherford, que era o presidente da sociedade na época, não aprovava essa tradução. Em 1934, Hitler já tinha começado a perseguir as Testemunhas de Jeová. Nossa obra tinha sido banida. 65 toneladas de publicações tinham sido confiscadas e queimadas pelos oficiais nazistas. E a filial e a gráfica de Magdeburgo
tinham sido confiscadas e liberadas várias vezes. Isso talvez explique por que a Bíblia de Magdeburgo não tem uma página editora, com local de impressão, os responsáveis pela tradução e pela publicação. Mas, no final de uma das últimas páginas, tem só uma linha com letras bem pequenas que diz: Impressão, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, Magdeburgo. É interessante que em 13 de setembro de 1934, o Ministério do Interior do governo alemão autorizou a filial de Magdeburgo a voltar a imprimir e distribuir Bíblias. Só que os irmãos sabiam que a qualquer momento o governo podia fechar a filial de novo, talvez de forma permanente. Como os irmãos podiam aproveitar bem o tempo? A filial de Magdeburgo informou ao irmão Rutherford que eles já tinham o manuscrito do Novo Testamento pronto para impressão e que uma tradução do Antigo Testamento estava quase pronta. Em outubro de 1934, o irmão Rutherford aprovou a impressão de 100.000 cópias. Mas o tempo estava se esgotando. Em 6 de agosto de 1935, o irmão Rutherford recebeu uma carta que dizia: na tarde do dia 10 de julho, vários agentes da Polícia Secreta de Berlim e Magdeburgo interditaram salas, escritórios e a gráfica em Magdeburgo. Eles fecharam todas as áreas da gráfica e confiscaram a propriedade e o dinheiro da sociedade. Milhares de Bíblias tinham acabado de ser encadernadas e as demais já estavam impressas. Infelizmente, poucas Bíblias foram salvas. Em novembro de 2017, depois de uma busca cuidadosa, conseguimos encontrar 3 cópias da Bíblia de Magdeburgo. Só mais tarde descobrimos a importância que essa Bíblia tem na história da tradução e impressão da Bíblia em nossa organização. Não se trata apenas de um conjunto de traduções já existentes, mas de uma especial, completamente nova. O nome de Jeová é usado várias vezes nessa tradução, nas escrituras hebraicas e também em notas das escrituras gregas cristãs. A Bíblia de Magdeburgo também foi citada em Números da Sentinela em alemão. E mesmo quase 100 anos depois, a linguagem dessa Bíblia continua fácil de entender. Essa tradução da Bíblia tem uma história fascinante. Comparado com a maioria das Bíblias, o número de impressões dessa Bíblia é bem pequeno, e sua distribuição menor ainda. Ela foi produzida em pouquíssimo tempo e em circunstâncias perigosas, mas sua incrível história ficou escondida por décadas. Até onde sabemos, a Bíblia de Magdeburgo foi a primeira Bíblia traduzida e publicada pelas Testemunhas de Jeová, mesmo antes da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Numa época de grande perseguição do governo nazista, ela conseguiu sobreviver e agora faz parte do Museu da Bíblia em Warwick. Essa Bíblia é uma prova de como as palavras em Isaías 40, versículo 8 são verdadeiras. Aber Jehovas Wort bleibt ewiglich. Nem mesmo a oposição nazista impediu nossos irmãos da Alemanha de fazer o possível para tornar a Bíblia disponível para muitos. Por quê? Porque nós, testemunhas de Jeová, amamos a Bíblia, amamos ensinar a outros sobre ela. Mas o que é necessário para sermos bons instrutores? Numa adoração matinal, o irmão Jeffrey Jackson falou sobre o que podemos aprender do apóstolo Paulo e como tocar o coração. Na sua opinião, o que é um bom instrutor? Essa é uma boa pergunta, não acha? Muitos talvez respondam a essa pergunta pensando nas habilidades de um bom orador. Talvez digam: esse irmão usa várias ilustrações muito boas no discurso. Ou talvez pensem: eu já li esse texto muitas vezes. Mas nesse discurso, o irmão destacou um ponto dele que eu nunca tinha pensado. Ou também podem dizer: esse irmão conseguiu prender a minha atenção por quase 1 hora. Bem, existem muitas opiniões diferentes sobre o que é ser um bom instrutor. Com certeza, o melhor elogio que alguém pode receber é: o seu jeito de ensinar é parecido com o de Jesus Cristo, porque Jesus
deixou um ótimo exemplo para todos nós. Para nos ajudar a pensar sobre as qualidades necessárias de um bom instrutor, vamos dar atenção às palavras do apóstolo Paulo. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Esse texto mostra outras qualidades ou características que são muito importantes para um bom instrutor. Vamos considerar algumas dessas qualidades. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Pelo contrário, nós nos tornamos meigos entre vocês, como a mãe que amamenta e cuida ternamente dos seus próprios filhos. Assim, tendo terno amor por vocês, estávamos decididos não só a lhes transmitir as boas novas de Deus, mas também a lhes dar tudo de nós. Percebeu algumas das qualidades ou características que o apóstolo Paulo citou como sendo muito importantes para o nosso ensino? No versículo 8, ele menciona terno amor. Então, o amor é uma qualidade muito importante para que alguém possa se tornar um bom instrutor. E precisamos mostrar amor se quisermos tocar o coração de nossos estudantes, não é? Tentar ensinar alguém sem tocar seu coração é o mesmo que comer algo bem gostoso num sonho. Não vai adiantar nada. Então, se ensinamos, mas não tocamos o coração do estudante, isso não vai fazer a menor diferença na vida dele. Veja também que aqui diz que Paulo estava decidido não só a transmitir a mensagem das boas novas, mas a dar tudo de si. Paulo se preocupava mesmo com as pessoas a quem pregava. Vamos voltar para o versículo 7. Eu tenho certeza que se alguém nos perguntasse o que faz de alguém um bom instrutor, nenhum de nós pensaria nessa qualidade. Qual é? Nós nos tornamos meigos entre vocês. Pode admitir, essa não é a primeira qualidade que vem à sua mente quando você pensa num bom instrutor. Mas o que significa ser meigo? Um estudioso da Bíblia comentou que essa palavra traduzida como meigo era usada frequentemente pelos escritores gregos para falar de uma babá que cuida de crianças que dão trabalho ou de um professor com estudantes refratários. Eu tive que pesquisar para saber o que refratário significa. Significa basicamente difícil de controlar, que não se submete à autoridade, rebelde, indiferente. Isso é bem interessante, não é? Ser meigo envolve firmeza e também estabilidade. Quem é meigo não se deixa abalar facilmente, mesmo quando o estudante não reage bem ao ensino. Que bela qualidade! E com certeza, todos nós já nos esforçamos para ser meigos quando tentamos ensinar algum ponto da Bíblia para alguém, mas depois percebemos que a pessoa não quer muito aceitar o que estamos ensinando. Nós explicamos, mostramos textos bíblicos, mas a pessoa não muda de ideia. O que nós fazemos? Tentar forçar uma pessoa a fazer algo, dizendo, faça isso porque eu estou falando, ou é isso que a Bíblia ordena, sem raciocinar com ela, não é o melhor modo de sermos meigos, como Paulo nos ensinou no texto que lemos. Não se deixar abalar, mas continuar meigo, apesar da reação negativa das pessoas, pode ajudá-las a mudar de opinião e a aceitar a nossa mensagem. Essa, sem dúvida, é uma qualidade importante que bons instrutores devem ter. Alguns versículos antes, no capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo fala de atitudes opostas a essa, algumas coisas que o bom instrutor jamais deve fazer. Vamos ler. 1 Tessalonicenses 2, 5 e 6. De fato, vocês sabem que nós nunca bajulamos ninguém, nem usamos de fingimento com intenções gananciosas. Deus é testemunha. Nem estivemos buscando glória de homens. Não, nem de vocês nem de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo. Mas quais são essas coisas ruins que um bom instrutor
jamais deve fazer. A primeira delas é a bajulação. Isso nos faz lembrar de um outro texto. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 28, versículo 23. Ali encontramos um bom lembrete. Ali diz: quem repreende um homem ou corrige seu pensamento, achará por fim mais favor do que alguém que usa a língua para bajular. Entendeu o que esse texto quer dizer? Para conseguirmos ganhar a confiança de alguém, não podemos bajular a pessoa. Temos que ser sinceros com ela e corrigir seu modo de pensar. Ao dirigirmos estudos, ou se estivermos instruindo qualquer outra pessoa, precisamos nos lembrar que dar conselhos e orientações para corrigir ideias erradas faz parte do processo de ensino. Se não fizermos isso de forma meiga, então vai ficar claro que não amamos a pessoa de verdade, porque não corrigimos seus pensamentos errados. É por isso que nós nunca bajulamos ninguém. Vamos voltar a 1 Tessalonicenses 2. A segunda coisa que Paulo menciona é fingimento com intenções gananciosas. Fingimento é tentar parecer ser alguém que você não é. Nenhum de nós jamais ia querer fingir que é superior aos outros, tentando convencê-los de que é mais santo do que eles. Como o texto diz, não usamos de fingimento. Vamos ver outro ponto. Intenções gananciosas. A referência cruzada desse texto nos leva a Atos, capítulo 20, versículo 33. Ali o apóstolo Paulo diz: não cobicei a prata, nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Ao ensinarmos as boas novas a outros, jamais devemos esperar receber em troca algum benefício, ou algo material, ou recompensa. E o apóstolo Paulo foi um bom exemplo disso. E no versículo 6, Paulo diz que não buscava a glória de homens. Outra tradução diz que ele não buscava reconhecimento humano. Pode acontecer de acharmos que, por sermos instrutores, merecemos o respeito das pessoas, que estamos um pouquinho acima dos estudantes. Se lá no fundo é isso que sentimos, nós não vamos conseguir ser meigos com as pessoas, porque se elas questionarem o que ensinamos ou não nos derem o reconhecimento que a gente acha que merece, não vamos conseguir ser meigos com elas e ajustar suas ideias erradas. Quando paramos para pensar em todas essas qualidades importantes para sermos bons instrutores, talvez a gente perceba que precisa melhorar muito. É assim que eu me sinto. Ser um bom instrutor é algo que exige um esforço contínuo. Mas o último texto que vamos ler é um incentivo e tanto para nós. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês. E lhes dá, veja só, tanto o desejo, nesse caso, o desejo de ensinar a verdade a outros de uma forma amorosa, como também o poder de agir. Então, nunca ache que ensinar bem é só uma questão de técnica. Mas lembre que um bom instrutor sempre deve ser meigo com outros e ajudá-los, com amor, a corrigir ideias erradas. Assim como Jesus, Paulo ensinava de todo o coração. Ele se preocupava com outros, por isso ele pregava para todos que podia. Hoje em dia, muitos imitam o exemplo dele, pregando até mesmo ao enfrentarem oposição. Veja o caso da irmã Maria Kaloyanov. A minha mãe nasceu na Bulgária, em 1922. E no começo da década de 50, a minha família saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos. Nos mudamos para a cidade de Nova York e foi lá que a minha mãe aprendeu a verdade. Aquela foi a primeira vez que eu abri a Bíblia. Eu abri em Apocalipse capítulo 21.
O que me impressionou foi aprender que a doença, a tristeza e a morte vão deixar de existir. Acho que todo mundo que aprende a verdade quer compartilhar o que aprendeu com a família. Eu tinha um profundo desejo de ensiná-los sobre a verdade, sobre como eles podem ficar livres da opressão, da doença e da morte. A minha mãe percebeu que seria muito bom se houvesse publicações em búlgaro, então ela quis ajudar. Ela conversou com alguns irmãos do Betel de Brooklyn e se ofereceu para traduzir algumas publicações para o búlgaro. Os irmãos aprovaram a ideia e ela começou traduzindo alguns folhetos. A Bulgária era um país comunista e estava atrás da cortina de ferro. Então, publicações sobre Deus e sobre a Bíblia eram proibidas. Não dava só para enviar pelo correio. Assim, conforme as publicações ficavam prontas, alguém tinha que levá-las para o país. E a minha foi uma das famílias que se colocou à disposição para fazer isso. Nós entrávamos na Bulgária de trem. Quando íamos para a Bulgária, nós tínhamos que levar muitas malas para passar 2 meses e meio lá. Essas eram nossas férias. Dava para esconder publicações em vários lugares, dentro da nossa mala. Viajar para um país, levando publicações que são proibidas na mala, é muito difícil e perigoso. Eles sabiam que estávamos levando algumas publicações que eram os folhetos. Minha mãe percebeu que íamos ser revistados. Nós conseguimos tirar rapidamente todas as publicações que estavam escondidas nas nossas malas. Então, nós colocamos numa pequena maleta. E as publicações que nós não conseguimos colocar, como os folhetos que não haviam sido dobrados, nós seguramos o nosso braço e colocamos o casaco por cima. Eu estava muito preocupada, pensando em como eu podia esconder aquelas publicações para que ele não encontrasse nada, porque se ele encontrasse, seríamos punidos. Ao revistar nossas malas, os guardas reviravam tudo. Como eles bagunçaram as nossas coisas, minha mãe pensou rápido e disse: "Agora que vocês já mexeram em tudo, posso ir ali e arrumar minha mala?" E eles disseram que sim. Eu peguei os folhetos que ainda estavam com a gente e os coloquei dentro da mala que já havia sido revistada. A última mala que faltava revistar era minha maletinha. Então ele disse: "Isso aqui é tão pequeno que não tem como caber nada aqui dentro", e depois nos devolveu a maleta. O homem que estava revistando nossas coisas começou a ficar nervoso, porque ele sabia que estávamos escondendo algo, mas ele não conseguiu encontrar. Alguns anos depois, minha mãe fez essa viagem sozinha. Na fronteira da Bulgária, os oficiais encontraram as publicações. E ela foi presa. Eles a colocaram numa cela. Eles a interrogaram todos os dias, por mais ou menos 2 semanas. Com o tempo, o governo da Bulgária mudou de ideia e decidiu que, como ela morava em outro país, eles iriam apenas expulsá-la da Bulgária. Até hoje, minha mãe continua adorando a Jeová com uma boa rotina espiritual. Ela prepara e assiste às reuniões, lê a Bíblia e compartilha a verdade com outros com muito zelo. A verdade me ajuda a cada minuto da minha vida. E eu quero usar o pouquinho de energia que ainda me resta para falar a outros sobre a vontade de Jeová. A primeira vez que ela ouviu a mensagem da Bíblia, ela logo quis falar sobre isso com as pessoas do seu país. Com a idade, suas circunstâncias mudaram, mas não sua vontade de pregar. Ela ainda quer fazer todo o possível, usando até a última gota de energia, para pregar as boas novas. Na sua congregação,
tem irmãos fiéis como a irmã Maria? Você vai lembrar deles ao assistir o clipe musical desse mês. Vamos ver? O tema é 2 moedas. Na multidão, ninguém ali reparou nessa mulher com 2 moedas de pouco valor. O que ela esconde na mão é tudo que ela de coração, mas será que Deus acha pouco também? Aquilo que ela deu, Jeová não esqueceu. Ele sempre nos dá valor. Jeová vê mais além, vê o amor que a gente tem. Não se esqueça, Jeová notou e Ele amou. Como era bom quando ela podia dar mais, mas tudo mudou e os bons velhos tempos ficaram pra trás. Mesmo assim, ela agiu e foi fiel. Ninguém ouviu, mas o som chegou no mais alto dos céus. Aquilo que ela deu, Jeová não esqueceu. Ele sempre nos dá valor. Jeová vê mais além, vê o amor que a gente tem. Não se esqueça, Jeová notou. Sacrifícios têm tanto valor aos olhos do Criador. Aquilo que ela deu, Jeová não esqueceu. Ele sempre nos dá valor. Jeová vê mais além, vê o amor que a gente tem. Não se esqueça, Jeová notou e Ele amou. Não se esqueça, Jeová amou. Esse clipe nos faz confiar que não importa qual seja a nossa limitação, Jeová valoriza tudo o que fazemos. No cartão postal desse mês, vamos viajar para um país de belezas incríveis, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é formada por 2 ilhas principais. Está situada a uns 1.600 quilômetros a sudeste da Austrália. Nessas ilhas, você vai encontrar cadeias de montanhas cobertas de neve, lagos cristalinos, quilômetros de praia e uma linda costa cheia de atracadouros e fiordes. Esse país é também uma área de intensa atividade geotérmica,
com vulcões ativos, geysers, piscinas aquecidas de lama vulcânica e uma das maiores fontes de água termal do mundo, com um nome que combina bem, o Lago Frigideira. Os habitantes da Nova Zelândia ganharam o apelido de kiwis, uma homenagem ao kiwi, uma ave sem igual nativa do país, que tem um bico bem longo e não voa. As boas novas chegaram à Nova Zelândia por volta do ano 1898, quando o morador de lá que lia as publicações da Torre de Vigia começou a pregar por conta própria. Poucos anos depois, colportores da Austrália e dos Estados Unidos chegaram ao país e ajudaram a promover as boas novas. As primeiras testemunhas de Jeová da Nova Zelândia eram corajosas. Para pregar em áreas afastadas, elas tinham que atravessar terrenos acidentados a pé, a cavalo e de bicicleta. Naquela época, um homem da Nova Zelândia chamado William Barry tornou-se um zeloso pregador. Em 1909, ele leu 6 volumes da série Estudos das Escrituras e logo viu que aquilo era verdade. Com toda a dedicação, ele ensinou a verdade a seus filhos e, em 1975, seu filho, Lloyd Barry, se tornou membro do corpo governante. A verdade se espalhou rapidamente entre os Maori, o povo nativo da Nova Zelândia. O primeiro congresso no idioma Maori foi realizado em 1928. Hoje temos muitos irmãos e irmãs Maori que amam compartilhar a sua rica cultura com outros. No total, há mais de 15.000 publicadores na Nova Zelândia. Eles estão pregando em 18 idiomas, incluindo a língua de sinais neozelandesa. Aqui na Ilha Sul fica a cidade litorânea de Picton, onde encontramos a congregação Picton. O litoral e o terminal marítimo de Picton recebe muitas pessoas a passeio e a trabalho. Por isso, os irmãos ali têm ótimas oportunidades para contatar as pessoas no testemunho público. Existem muitas baías em Picton, e para pregar para as pessoas que moram nelas, os irmãos usam os seus próprios barcos. Os 39 publicadores e os pioneiros da congregação Picton nos enviam seu amor cristão. Da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.